Olá, doutoras! Olá, doutores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil aqui do nosso curso de revisão da Trino Concursos. Meu nome, Salomão Rezedá. Eu sou professor de Direito Civil aqui junto com outros grandes amigos, tanto de Direito Civil como de outras matérias. Estamos juntos aqui para auxiliar vocês a conseguir a vaga, a conseguir a posse no cargo público que vocês almejam. Aqui estou eu para trabalhar com vocês, como dito, com direito civil. Nossa aula de hoje será uma complementação da aula de negócio jurídico. Se você assistiu à aula de negócio jurídico, você deve lembrar que eu falei ali que nós iríamos trabalhar com a parte de invalidade em uma aula específica. Então, chegou o momento. Teremos aqui em torno de 1 hora para conversarmos sobre as invalidades. Eu falo em torno porque eu geralmente dou um pouquinho de dor de cabeça aí pro pessoal da edição, porque o que importa no final das contas é que a gente consiga passar o maior volume de assunto para vocês, tornando mais efetiva essa revisão. E aí eu acabo estourando o tempo de 1 hora. Vamos ver se hoje eu consigo obedecer. Enquanto isso, você fica aí no conforto de sua casa, você fica no conforto do seu escritório, no conforto dessa linha de estudo, acompanhando aqui esse baiano que fala pelos cotovelos. Antes de mais nada, eu quero reforçar os meus canais de contato. Eu tenho aí um Instagram, o @salomãorezedá, e eu tenho um e-mail, o salomãorezedá@gmail.com. Lembrando a vocês que em qualquer dos dois contatos, o Salomão não tem o acento tio e o Rezedá ele se escreve com S. Tá legal? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E aí, para a gente começar a nossa aula, eu tenho que lembrar do que foi falado na aula passada. E aí, na aula passada, a gente utilizou a escala pontiana, né, a teoria de Ponte de Miranda, sobre a classificação do negócio jurídico. E a gente viu que esse grande autor ele estabeleceu 3 planos do negócio jurídico. Inicialmente, o plano da existência, que ele é muito questionado por não ser trabalhado no Código Civil, né, por não se falar nada dele no Código Civil, mas eu prefiro a teoria segundo a qual ele tem que estar presente, né, o plano da existência, tem que existir, vamos botar assim. E esse plano é o mais básico. Ele fala sobre objeto, forma, manifestação de vontade, sujeito. E aí a gente passa para um segundo patamar. Esse segundo patamar, ele já se torna um pouco mais complexo, porque nesse segundo patamar você já tem uma política legislativa. O segundo patamar é a porta de entrada do negócio jurídico no sistema. É o plano da validade. É nesse plano que a gente vai ver se vai tudo encaixar direitinho. A gente vai ver se aquele negócio jurídico atende às esperanças, aos anseios do sistema jurídico. Se atender, ele será qualificado como válido. E a partir de então, a gente vai se preocupar com o terceiro plano, que normalmente deve se produzir efeitos de imediato. Mas se assim não for, nós temos aí condição, nós temos termo, e nós temos ao lado dos dois o modo e o encargo. Mas esse ponto para nós não nos interessa nesse momento. O que interessa especificamente nessa aula é aquele negócio jurídico que foi feito em dissonância com o que se espera ao ordenamento. É um negócio jurídico, então, inválido. E se a gente está falando de negócio jurídico inválido, a gente tem que lembrar que a depender do grau de mácula desse negócio jurídico, nós estamos caminhando no terreno do negócio jurídico nulo ou estamos caminhando no vale do negócio jurídico anulável. Independentemente de uma ou de outra, estamos falando do plano da invalidade. E aí aqui vai uma dicasinha rapidinha. Se numa prova aberta você tiver em dúvida se seria uma hipótese de nulidade ou de anulabilidade, espero eu que você não tenha essa dúvida, porque a gente vai tentar resolver aqui agora. Opte por usar o gênero na expressão. Opte por falar em invalidade.
Ainda que você vai perder alguma coisa na pontuação, essa sua perda, ou essa sua perda, tá certo? Essa sua perda vai ser bastante reduzida em comparação se você errar a nulidade, inverter, né? Nulidade no lugar de anulabilidade ou vice-versa. É um mecanismo de emergência. Não deve usar com constância. É um mecanismo de emergência. Bom, se a incompatibilidade do negócio jurídico com o que se espera o ordenamento jurídico for algo mais profundo, algo grave, algo que afete uma questão de generalidade, ou seja, afete a ordem pública, nós estamos diante aí de uma nulidade. Nulidade que também é chamada de nulidade absoluta, invalidade absoluta. Se a gente está em uma perspectiva de um vício de severidade baixa, onde se alcança a perspectiva mais privada, nós saímos da nulidade absoluta e entramos na nulidade relativa, também chamada de anulabilidade ou invalidade relativa. Independentemente de qual das duas nós estejamos trabalhando, o fato é que não existe presunção de invalidade. Ou seja, não falamos em invalidade presumida. Todas as hipóteses estão previstas no 166, 167 e 171 do Código Civil. Claro, se são normas restritivas de direito, sua interpretação tem que ser restritiva e tem que ser a mais clara possível. Daí porque uma interpretação presumida poderia gerar um alcance mais amplo do que o ideal. Antes da gente continuar, porém, eu tenho que lembrar a vocês que a teoria das invalidades também está presente, por exemplo, na linha processualística. E lá no processo, a questão das invalidades está diretamente vinculada à perspectiva da existência ou não de prejuízo. Seria, então, a aplicação da tão conhecida teoria Pas de nullité sans griffe. A Pas de nullité sans griffe nos diz o quê? Nos diz que não é possível, não é adequado invalidar um ato processual se este ato processual, ainda que viciado, não gera nenhum prejuízo às partes. Veja que se trata de um mecanismo que tenta garantir uma fluidez e uma continuidade no curso processual sem que haja interrupções. Claro, sem que haja interrupções e que não haja prejuízos processuais. Isso se aplica, pessoal, tanto no processo civil quanto no processo penal. Inclusive, no processo penal, nós temos o artigo 563 do CPP, que se debruça sobre essa situação. Então, a perspectiva do direito penal, a perspectiva do direito processual, seja ele penal, seja civil, está muito vinculada à ideia de prejuízo, aplicando-se a teoria do Pas de nullité sans griffe, ok? Voltando aqui para nós do direito material, nós vamos lançar mão agora da análise do nosso primeiro vício. E para esse nosso primeiro vício, nós vamos pegar logo o mais pesado de todos. Então vamos trabalhar com o vício da nulidade. E para isso, eu chamo vocês para acompanhar o nosso primeiro slide que irei projetar aqui, e vocês vão ver que não é muito difícil a gente conseguir identificar a questão da nulidade. Veja só, o nosso artigo 166, ele traz o rol. E diz assim, é nulo um negócio jurídico quando? : celebrado por pessoas absolutamente incapazes, for ilícito, impossível, indeterminável o seu objeto. O motivo determinante comum às partes for ilícito. Não revestida a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa.
e a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática sem combinar sanção. Veja só, acompanha aqui comigo. Deixa eu voltar grandão aqui para a gente pensar junto. Quais são os elementos do plano da validade? Sujeito capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma não defesa ou prescrita em lei e manifestação de vontade livre e desimpedida. Nós temos 4 elementos, então, no nosso plano da validade. Tá? Perceba, vou voltar o slide aqui. Quando a gente volta o slide, a gente observa o 186, você vai ver o seguinte, agora que eu já conectei isso aí, que sua cabeça está funcionando, pensando nisso aqui, veja só, é nulo o negócio jurídico. 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então, primeiro requisito, se você quebrar a capacidade do sujeito, é nulo. 2. For ilícito, impossível ou indeterminado o objeto. Ou o motivo determinante comum a ambas as partes foi ilícito. No inciso 2 e 3, nós estamos atacando o quê? O requisito objeto. Segundo requisito. 4. Não revestida a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial, tiver por objetivo fraudar a lei e a lei taxativamente declarar nulo. O inciso 4, 5, 6 e 7 trabalha com outro requisito do negócio jurídico. Qual é? Forma prescrita ou não proibida em lei. Inclusive, a parte do não proibida está no inciso 7º. Bom, inicialmente eu falei com vocês que a gente tinha 4 requisitos. Aqui no 166 tem 3. Falta qual? Falta manifestação de vontade. Perceba que nenhuma hipótese de vício que macule a manifestação de vontade está aqui. Então, para você que não gosta de civil e não entende muito isso aqui, está perdidão, saiba o seguinte, quando a gente fala em manifestação de vontade, em vício vinculado à manifestação de vontade, nós estamos falando em anulabilidade. Nós estamos falando em anulabilidade. Acrescido a isso, a hipótese do relativamente incapaz, também no plano da capacidade. Agora, absolutamente incapaz, vício no objeto, vício na forma, nulidade, pessoal. Não precisa nem você decorar. É por aí. Mas também a gente tem o artigo 167, que diz assim, ó, é nulo, veja, o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na sua substância e na forma. A gente vai trabalhar com simulação um pouquinho mais na frente. Mas além das possibilidades do 166, também é nulo o negócio jurídico simulado. Então, dá para arrumar muito bem na cabeça, né? Até porque aí as características da nulidade. Atinge interesse público superior, opera de pleno direito, não se admite confirmação, pode ser arguído por qualquer pessoa, é uma ação declaratória e, portanto, efeitos ex tunc, e não está sujeito a prescrição ou decadência, porque ele pode ser arguído em qualquer fase, à exceção das instâncias especiais, se não houver aí o pré-questionamento. Entende, pessoal, que a gente não precisa decorar? Não precisa. Se a questão trouxe para você hipótese específica que trabalha com a ideia de manifestação de vontade, nós não estamos no plano da nulidade, nós estamos no plano da anulabilidade. Conforme você vai observar agora no nosso próximo slide, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Ah, esqueci aqui, ó, o que seria nulidade de bolso ou nulidade algibéria? Seria a relatividade da nulidade processual em decorrência da ausência de prejuízo, mas quebra da eticidade processual. Isso aí é só aquela perguntinha de bolso de concurso público que pode pegar a gente no contrapé. Olha só, a gente falou de nulidade, falamos do 166, 167 e o 171 nos traz então a anulabilidade.
além dos casos expressamente declarados em lei, tá vendo? Não existe uma presunção, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa, já que incapacidade absoluta é nulidade, e o elemento que faltava lá, vícios resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. A exceção aqui da ideia de fraude contra credores, o resto, esses 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são causas de alcance da manifestação de vontade. Então veja que o 166 é um artigo que trabalha com 3 das 4 hipóteses da estrutura da validade do negócio jurídico. E o 171 ele vai e foca na manifestação aí de vontade. Veja, aqui é falta de discernimento e aqui é manifestação de vontade, como eu venho falando e batendo na tecla para vocês. O artigo 182 diz assim, ó, anulado o negócio jurídico, restitui-se-ão as partes no estado em que se encontra, que antes se achava. Não sendo possível restituí-la, serão indenizados com o equivalente. Então perceba, esse artigo é interessante porque anulado o negócio jurídico, restitui-se-ão as partes ao estado em que antes do negócio jurídico se achava, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas pelo equivalente. Prestar atenção aqui, por quê? Porque a característica da anulabilidade atinge interesses de particulares, né? Vocês estão vendo aí na tela, não se opera de pleno direito, porque isso seria nulidade. É necessária uma declaração de nulidade relativa, admite-se confirmação expressa ou tácita, então você pode, através de comportamentos, afastar a possibilidade de arguição. Ao contrário da nulidade, na anulabilidade os efeitos são ex nunc, tá? São ex nunc. E somente diante daqueles que alegam. E uma outra característica interessante é que na nulidade, porque o vício é mais grave, a gente pode, como eu falei ali, vocês viram, arguir a qualquer momento. Na anulabilidade, nós temos um prazo decadencial de 4 anos, que é a regra, ou de 2 anos de forma excepcional. Tá? Então, nós temos características bastante sensíveis entre as duas modalidades de invalidade, ou seja, a anulabilidade ou a nulidade. Tá legal? Existe uma discussão bastante profunda no direito civil de quais os efeitos da anulabilidade. Por quê? Porque o artigo 182, ele nos traz uma impressão de que a anulabilidade teria o mesmo efeito da nulidade, que seria então os efeitos ex tunc, retroagir ao status quo. Por quê? Porque o artigo 182 diz assim, ó, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes no estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-la, serão indenizadas com o equivalente. Então, se a gente der uma olhada no 182, a gente vai ter uma impressão de que o legislador estava falando para voltar tudo. E aí, quando a gente estava acostumado com essa ideia, vem o 177 e diz assim, ó, a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença e nem pronuncia de efeito. Só os interessados podem alegar e aproveita exclusivamente os que alegarem, no salvo solidariedade. Então veja que ele traz aqui uma perspectiva bastante relativizada da anulabilidade. E aí, eu disse a vocês que a gente tem prazo para alegar a anulabilidade, e é o que nos traz o 178 do Código Civil, quando diz assim, ó, é de 4 anos o prazo de decadência, então um prazo decadencial, que atinge o próprio direito, afinal de contas não temos aí direito subjetivo patrimonial aqui dentro, né? Para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Ponto. E aí ele traz os elementos onde se inicia esse prazo. No caso de coação, no dia em que ela cessa, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo e lesão, no dia em que se realizou o negócio jurídico,
e nos atos dos incapazes, no dia em que se cessar a incapacidade. Salomão, eu odeio o direito civil porque eu tenho que ficar decorando um monte de coisa. Veja só, tem uma lógica. Se a pessoa está sob coação, ela não vai poder agir. Então, nada mais justo que esse prazo de 4 anos só comece após o fim da coação. Nas outras hipóteses de vício de manifestação de vontade, nós temos aí da data que foi realizado o negócio jurídico. E para o incapaz, quando cessar a sua incapacidade, porque ele vai poder agir de forma autônoma. Depois eu conserto isso aqui. O 179 diz assim: quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem se estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, esse será de 2 dias a contar da data da conclusão do ato. Veja, nesse caso a gente tem um enunciado, o enunciado 538, que diz assim: no que diz respeito a terceiros eventualmente prejudicados, o prazo decadencial de que trata o artigo 179 não se conta da celebração do negócio, mas da ciência. Não tem nada mais justo. Nada mais justo. Se você teve um terceiro prejudicado e esse terceiro não tem conhecimento dessa invalidade, a gente não pode impor a esse terceiro a obrigatoriedade de entender que o prazo dele começa quando da celebração do negócio jurídico. Não. Se ele não tem o conhecimento, ele vai ser contado da data da ciência do negócio jurídico, da data da ciência da celebração do negócio jurídico. Até mesmo porque esse negócio jurídico pode ser celebrado de forma oculta e, sendo oculta, né, mantiver assim até o transcurso dos 2 anos do prazo decadencial. Legal? Mas apesar de toda a teoria da invalidade, a gente tem um princípio hoje muito forte no nosso direito civil, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. E esse princípio da conversão dos negócios jurídicos, ele trabalha com a teoria da conversão substancial. E o que é a conversão da conversão substancial? Como vocês estão vendo aí, ele decorre do aproveitamento do ato nulo por meio da conservação dos seus elementos materiais e da manifestação externa, ou seja, os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. O ato praticado sendo nulo, o objetivo do intérprete é tentar fazer uma readequação daquele ato nulo para encaixá-lo numa perspectiva de ato válido. Então, na verdade, ao invés de você destruir o negócio, destruir os efeitos do negócio, você vai tentar readequar o negócio a uma outra feição, retirando, então, a invalidade que torna ele nulo. Então, você tenta resolver o negócio sem que necessariamente nós tenhamos que destruí-lo. E aí a previsão do 170 ali, ó. Se, porém, um negócio jurídico nulo contiver requisito de outro, subsistirá este quanto ao fim que visavam as partes, permitir supor que eu tenho querido se houvesse previsto a nulidade. Olha só, se o negócio jurídico é nulo e contiver requisitos de outro, esses requisitos devem ser mantidos para permitir que as partes celebrem esse outro negócio, se esse outro negócio deveria ser feito se tivesse conhecimento da nulidade. Então veja que é uma junção de requisitos objetivos, que são os elementos materiais do negócio, com o requisito subjetivo, que é a vontade. E aí o enunciado 03 da Jornada de Direito Civil diz assim: o aspecto objetivo da convenção requer a existência de suporte fático no negócio a converter-se. Ou seja, os elementos materiais têm que justificar, têm que ser a função justificadora para a conversão, transformando em outra possibilidade. A gente não pode confundir a conversão com a ratificação, porque a ratificação ela alcança os negócios jurídicos anuláveis. A ratificação é a confirmação. Então, tem uma hipótese, por exemplo, um relativamente incapaz celebra um negócio jurídico. Ele vai ratificar esse negócio jurídico e vai dizer: não, eu quis fazer esse mesmo aqui. Tá ok.
e aí se ratifica e afasta-se a alegação de anulabilidade. Na conversão, você muda o negócio jurídico. Por que você muda? Porque o negócio jurídico original ele é nulo. Se ele é nulo, ele é viciado de tal forma que você não consegue ressuscitá-lo, mas você consegue aproveitar as peças dele para fazer um outro negócio jurídico, desde que, logicamente, você consiga identificar esta vontade na manifestação de vontade externada, tá? Ó, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Então, no nulo, a gente vai para a conversão substancial. No anulável, a gente vai para a ratificação, tá? A previsão contida no 169 não impossibilita que, excepcionalmente, os negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses merecedores de tutela. O enunciado 537 da Jornada de Direito Civil, ele traz uma exceção, e justificando, por exemplo, quando os interesses envolvidos ali forem muito maiores pelo ordenamento para a proteção, como acontece, por exemplo, com interesses de incapazes, né? Incapazes que eu falo, vou melhorar, de menores de 18 anos. A supremacia do interesse da criança, ela faz com que os interesses ali envolvidos consigam passar por cima de problemas. E aí é isso que nos diz o 537 da Jornada de Direito Civil, tá? Da Jornada de Direito Civil. A gente ainda tem um outro mecanismo que está vinculado ao princípio da conservação do negócio jurídico, que é a redução do negócio jurídico, que ocorre quando se busca aproveitar a parte válida do negócio, afastando apenas aquela cometida de invalidade, se for possível separar. A invalidade do principal alcança o acessório, porém a invalidade do acessório não alcança o principal. Isso está no artigo 184 do Código, quando diz assim: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial do negócio jurídico não prejudica a parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas a desta não induz a da obrigação principal. Então, pessoal, o que acontece? A teoria da conservação dos negócios jurídicos é uma teoria que busca não fazer com que o negócio jurídico perca os seus efeitos. Então, ela busca tentar dar uma arrumada no negócio jurídico. Pela perspectiva da conversão substancial, que você pega os elementos do negócio jurídico e transforma isso em outro negócio jurídico, desde que tenha os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Ou 2, sendo anulabilidade, nós trabalharemos aí com a possibilidade de convalidação, a possibilidade de ratificação do negócio jurídico mais à frente, porque o seu vício é um vício menor, é um vício que alcança apenas o interesse das partes. E nós temos também a redução do negócio jurídico, que seria um movimento de aproveitamento da parte válida do negócio jurídico, pois não, né? Parte válida do negócio jurídico, se assim houver. Tá? Se assim houver. Visto, então, a questão da nulidade e da anulabilidade, vamos dar uma olhada nos vícios do negócio jurídico, propriamente dito. Nesse tempinho que nos resta aqui, vamos adentrar aos defeitos ou vícios do negócio jurídico. E aí, quando a gente fala em defeito ou vício do negócio jurídico, doutrinariamente, nós temos uma divisão em vícios de consentimento e vícios sociais. Os vícios de consentimento estão aí na nossa perspectiva interna e, como eu falei com vocês, estão vinculados à vontade, propriamente vontade, onde há um desequilíbrio entre a vontade do agente e o que o agente efetivamente queria. E elencam 5 hipóteses para os vícios de consentimento. Já os vícios sociais, ele não tem o desequilíbrio entre o manifestado e o desejado. O agente tem a intenção de realizar aquilo que ele apresentou à coletividade. Porém,
esta manifestação de vontade, olha a diferença, essa manifestação de vontade, ela visa agora atacar terceiros. Atacar terceiros. Então, ela tem a intenção de provocar um prejuízo. Ela tem a intenção de provocar um prejuízo para uma terceira pessoa. Coisa que no vício de consentimento, não necessariamente. E se houver o prejuízo, a intenção de prejudicar, como acontece, por exemplo, você pode explicar, por exemplo, no dolo, né? Você pode trazer, eu tenho a vontade de prejudicar alguém, então eu coloco aquela pessoa em equívoco. Esse equívoco é só entre as partes negociais. Não vai para um terceiro, como nós temos nos vícios sociais, certo? E, para justificar essa questão dos defeitos, nós temos algumas teorias. A primeira delas, a teoria da vontade real, tá? Que diz que para haver vício de consentimento, se houver vício de consentimento, deve-se prevalecer a vontade real, a vontade real, ou seja, a própria intenção do agente, né? A vontade interna do agente. Do lado dela, nós temos a teoria da declaração, que é contrária, então não necessariamente você observa a vontade interna. Até mesmo porque você observar a vontade interna seria muito complicado por causa do âmago do indivíduo. Para a teoria da declaração, o que importa é aquilo que foi declarado, que foi exteriorizado. Então essa teoria, em tese, traz uma maior segurança para a gente. E aí a gente tem uma terceira, que é a teoria da responsabilidade. E nessa teoria da responsabilidade, ela se volta para reconhecer a vontade real, e a vontade real somente é afastada quando houver culpa ou dolo do próprio declarante. Veja que na teoria da responsabilidade você coloca um elemento subjetivo bastante pesado. E o nosso código ele se aproxima muito da teoria da confiança, onde se fala que há um descompasso entre a vontade real e a vontade íntima, e somente ocorrerá a invalidade do ato quando se comprovar não haver conhecimento por parte do destinatário. Veja, a gente tem aí uma divergência sempre em todas as teorias entre a manifestação de vontade e a vontade real, tá? Nós temos também a teoria da declaração, contrária à teoria da vontade, a teoria da confiança. Aqui foi uma repetição. E aí, nas declarações de vontade, atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Esse artigo 112 é muito interessante. 138. São anulados os negócios jurídicos quando a declaração de vontade emanarem de erro substancial, que pode ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Aqui também traz a ideia do conhecimento, né, da teoria da confiança, haver conhecimento, quando ele fala da diligência normal. Legal, pessoal? Chegamos então aos nossos 33 minutos. Vamos dar uma pausa aqui, eu volto no próximo bloquinho. Até daqui a pouco, então.